Boa tarde, sou Luiz Edmundo, professor da rede pública e particular no município de Maricá, Rio de Janeiro, trabalhando com ensino fundamental, ensino médio, educação de jovens e adultos, ensino semipresencial. Hoje eu estou aqui como aluno do Profimate, para apresentar o nosso trabalho, cujo título é o uso de vídeos no ambiente escolar, explorando fractais e caos por meio de narrativas, sob a orientação do professor Humberto José Bortolossi. Gostaria de aproveitar para agradecer os membros da banca por se disponibilizarem e avaliar esse trabalho numa data tão complicada, muito próxima do final do ano. Não poderia deixar de agradecer os colegas de projeto e convidados aqui presentes. Vamos primeiro analisar o que motivou esse projeto e vamos ver como ele se insere no contexto de ensino-aprendizagem. Se a gente perceber, nos últimos 15 anos aconteceu um aumento na produção de vídeos que abordam, direta ou indiretamente, matemática. Quando mencionamos aqui vídeos, nós englobamos documentários, animações, palestras, entrevistas, etc. Quando eu comecei a lecionar, tinham poucos vídeos sobre matemática, ou que poderiam ser aproveitados nas aulas de matemática. Hoje a situação é outra. Existe uma grande quantidade de vídeos que potencialmente poderiam ser aproveitados em sala de aula. Torna-se necessário, importante perguntar, como usar esses materiais? Qual seria o propósito de usá-lo? Algo que justifique a sua utilização? Será que vale a pena? Como é que a gente pode sair no lucro nesse saldo assim, entre ganho pedagógico e custo operacional no uso de vídeos? E aí podemos perceber que desde 95 já havia um estudo sobre a utilização de vídeos em sala de aula. Mas o foco não era matemática, era muito mais voltado para história, biologia. E na época era com os antigos aparelhos de videocassete. Vamos analisar o que o Moran nos alerta sobre o uso inadequado de vídeos. Vídeo tapa buraco. Colocar vídeo quando há um problema inesperado, como a ausência de professor. Esse não seria um modelo a ser seguido para o uso de vídeo, certo? Vídeo enrolação. Exibir um vídeo sem muita ligação com a matéria. Atualmente precisamos valorizar nosso tempo tão corrido. Seria um desperdício de tempo trabalhar algo que não tenha nada a ver com a matéria. Vídeo deslumbramento. O professor que acaba de descobrir o uso do vídeo costuma empolgar-se e passar vídeo em todas as aulas, esquecendo outras dinâmicas mais pertinentes. O professor precisa saber identificar o mecanismo mais adequado para a sua prática em sala de aula. O mecanismo pode ser um vídeo, mas existem outras estratégias que podem funcionar melhor. Vídeo perfeição. Existem professores que questionam todos os vídeos possíveis porque possuem defeitos de informação ou estéticos. Aí, se um vídeo tem algum equívoco, por que não levanta uma discussão em sala sobre esse pequeno problema? Ou então, dependendo do erro, poderia ser até um incentivo para que os alunos prestem mais atenção caso o professor decida informar antes algo a respeito do erro. Só vídeo. Não é didaticamente satisfatório exibir o vídeo sem discuti-lo, sem integrá-lo com o assunto de aula, sem voltar e mostrar alguns momentos mais importantes. Seria um uso limitado do vídeo. Nesse contexto, nossa proposta é o de conceber roteiros para o uso dos diversos vídeos no contexto escolar. O ideal seria como se tivesse uma biblioteca de roteiros que os professores pudessem acessar e posteriormente trabalhar com seus alunos. Ele teria essa ficha como um guia, uma orientação para o uso daquele vídeo. O que teríamos nesse roteiro? Uma ficha catalográfica contendo nome, censura, classificação, legendado, dublado, as habilidades do Enem que podem ser exploradas, etc.
Aí temos 6 imagens selecionadas para que o professor possa, né, ao olhar para elas, possa ter uma ideia do que o vídeo trata. Temos uma sinopse escrita evitando se fornecer algum dado que pudesse estragar a surpresa do vídeo. Temos o objetivo da utilização do vídeo, né, qual o propósito que o professor poderia ter para usar esse vídeo. E temos a sensibilização, que é um conjunto de 2 imagens e um texto para que o professor possa elaborar um cartaz, fazendo uma chamada provocativa a ser espalhada pela comunidade escolar. Um convite para que os alunos venham assistir ao vídeo. Temos sugestões de questões gerais, onde estará concentrada a nossa força dessa atividade. São perguntas de cunho matemático, educacional, que podem ser respondidas logo após a exibição do filme. Temos sugestões de questões específicas, nas quais o professor ou o aluno precisaria voltar no vídeo para tentar respondê-las. Para essas questões, tomou-se o cuidado de indicar o trecho que a pessoa deve assistir para conseguir responder a pergunta. O professor, por exemplo, poderia usar as questões específicas, né, como um dever de casa, para que o aluno pudesse voltar aos trechos necessários para ir respondendo as questões. Temos também as observações para o professor, no qual tentamos auxiliar o professor com informações complementares a respeito da temática abordada, criando conexões de um determinado assunto com outros assuntos. E o último tópico, outras informações, temos as referências bibliográficas do roteiro e do estudo da utilização de vídeos em sala de aula, créditos de imagem, agradecimentos, etc. É importante destacar que o professor é totalmente livre para acrescentar ou tirar questões do roteiro, adequando o uso do vídeo com a sua turma, né? O que oferecemos é um ponto de partida que o professor pode adaptar de acordo com as suas necessidades. Vamos analisar aqui se realmente continua gravando. São 7 minutos, ok. Antes de apresentar um exemplo de roteiro, gostaria de comentar sobre a dinâmica de como os roteiros foram concebidos. Boa parte do trabalho foi feito de forma conjunta com o professor orientador e estes 8 mestrandos aqui, alguns deles aqui presentes. Nos reuníamos, né, aos sábados para discutir os referenciais teóricos e para discutir, aprimorar os roteiros que iam sendo propostos. Essa é uma foto, né, de uma de nossas reuniões. Tentamos sempre manter um esquema de double checking, um autor principal escrevendo com uma segunda pessoa analisando, criticando e dando sugestões. Por esse motivo, parte do trabalho escrito é comum a todos nós. O diferencial está na temática dos roteiros apresentados. Eu, por exemplo, fiquei com o tema de fractais e caos. Outros colegas ficaram com outros temas. Vou agora apresentar de uma forma breve, né, um dos roteiros do meu trabalho, né? Então aqui nós temos a ficha catalográfica, né? Nesse nosso exemplo aqui, a censura livre, né? O áudio em inglês, legenda em português, né? Temos o título original, né? Temos ali o gênero do vídeo, a duração, produtora, os tópicos matemáticos abordados, né? Que o professor possa pesquisar o assunto que poderá ser trabalhado. Temos o nível escolar sugerido, né? E uma interdisciplinaridade que possa vir a ocorrer, né? Os marcadores para as pesquisas na internet estão ali também, as competências do Enem envolvidas, né? E os links, né, para vídeo, para legenda e a página oficial do vídeo. Aqui nós podemos ver as imagens selecionadas, aquelas 6 imagens selecionadas do roteiro. Aqui nós temos a sinopse do vídeo, né, no qual podemos às vezes até aproveitar do próprio site, né, do produtor para criar essa sinopse aqui. Aqui nós temos os objetivos, né, para a utilização, né, deste vídeo, né, dos fractais. E aqui a sensibilização, para que o professor possa criar um cartaz, né, para divulgar a exibição do filme na escola. Bom, agora nós chegamos
o coração do roteiro, né? As sugestões de questões gerais. Quero já deixar destacado aqui a primeira pergunta, né? Que ela faz parte de todos os roteiros, né? Na sua opinião, o vídeo quer transmitir alguma mensagem? Qual? Né? Aqui queremos perceber se o aluno entendeu a proposta do vídeo ou não. E a questão ali número 2, 7 e 8, né, também fazem parte de todos os roteiros, né? Você aprendeu algo de novo com o vídeo? O que? Né? O que você mais gostou do filme? O que você mais gostou do documentário? Né? E se você fosse o diretor desse documentário, você faria algo diferente? O que? Na parte de questões específicas, nós podemos ressaltar aqui, destacar alguns exemplos de questões específicas, tá? Eu queria que vocês dessem uma olhada ali na presença dos intervalos de tempo, né, para que os alunos possam voltar ao vídeo, né, e assistir apenas a parte necessária para a compreensão da resposta. Aqui nós temos alguns exemplos de como ficou estruturada a parte relativa a observações para o professor. Nessa parte, por exemplo, nós deixamos algumas dicas de softwares gratuitos, né, ou simplesmente sites que produzem fractais, né, e desse modo o professor poderá trabalhar com seus alunos no laboratório de informática, por exemplo. Nessa indicação aqui, por exemplo, o Doodle permite criar fractais bem artísticos e existe até uma indicação de um vídeo, né, tutorial no YouTube para dar uma ideia de como produzir, né, essas imagens. Aí aqui uma indicação de um livro, né, no qual temos atividades lúdicas que podem ser feitas com os alunos, trabalhando com fractais e recursividade, né? Podemos perceber um efeito bem bacana aqui, né, como a gente vai mostrar aqui nesse videozinho aqui que eu coloquei no YouTube para vocês. Enquanto isso eu vejo aqui se continua gravando. Tudo ok, estamos com 12 minutos. Aí finge que o vídeo passou. Continuando aqui. Bom, além dos roteiros, nos preocupamos também em tentar investigar o porquê de um vídeo se constituir numa boa estratégia didática. De todas as referências analisadas, podemos perceber o poder que uma narrativa, né, ou no inglês storytelling, tem no aprendizado. Observamos que o vídeo é uma forma poderosa de narrativa que faz uso de sons e imagens. Aqui uma referência de Goodchild, muito interessante, né? Para nós, storytelling é como gravidade. Ela é essa força poderosa e abrangente que permeia nossas vidas e acabamos por não perceber porque estamos tão habituados com ela. Não obstante, como a gravidade, storytelling nos influencia o tempo todo, né? Vamos ver exemplos de narrativas, de storytelling. Quadrinhos. Dá uma olhadinha. É bacana, né? Outro exemplo, contos, né? Aqui vemos um exemplo de um clássico que faz muito sucesso hoje, né? O Homem Calculável. Esse livro é tão atraente, né? Mas por que ele é atraente? Porque ele se baseia em histórias narrativas, né? É todo feito de histórias. As piadas, né? Até os memes são exemplos de narrativas. Olha lá, existem 3 tipos de pessoas: os que sabem contar e os que não sabem. Aí outro meme, né? Lembrando que, a propósito, a UF tem um museu de memes. Até Jesus, né, conhecia o poder das narrativas. Os seus ensinamentos, né, através das parábolas, eram transmitidos através de narrativas. A novela é um exemplo que não podemos deixar de mencionar pela sua popularidade. Novelas à tarde, novelas à noite, né? Seu sucesso está atrelado a uma boa história, a uma boa narrativa.
A música, né, é outro exemplo de narrativa. Através da música podemos contar uma história, né? Comerciais, né? Comerciais é outro exemplo de narrativa. Os profissionais do marketing precisam contar uma boa história para influenciar os seus clientes. E por esse motivo, eles estudam a teoria das narrativas. Será que os professores também não deveriam estudá-la? Teatro, outro exemplo de narrativa. E agora o videogame, né, numa narrativa interativa, né? Talvez a forma de narrativa mais potente, pois o jogador acaba fazendo parte da história, tomando decisões e alterando o rumo da história. E assim vai. Os exemplos aí são muitos. Harari é um historiador israelense renomado. Nesse livro, ele ressalta que foi o surgimento da ficção que permitiu a cooperação humana em grande escala. Um grande número de estranhos, né, só pode cooperar de maneira eficaz se acreditar nos mesmos mitos, ou seja, histórias que existem na imaginação coletiva das pessoas. E aí ele continua afirmando que as religiões, as nações, o dinheiro, as leis, as culturas e as marcas são apenas alguns exemplos de realidades imaginadas que foram construídas e fortalecidas baseadas em mitos partilhados. Ele diz que uma realidade imaginada não é uma mentira. Pelo contrário, é algo em que muitos acreditam e por essa razão exerce influência sobre o mundo, molda comportamentos e preferências. De acordo com Raven, né, lembrando que para Harari a narrativa foi uma peça fundamental para a sobrevivência e o desenvolvimento da humanidade, né? E agora, de acordo com Raven, né, quais seriam os benefícios das narrativas? Vamos ver rapidamente aqui. Storytelling é um elemento efetivo e poderoso no esforço de melhorar e desenvolver todas as 4 primeiras habilidades da linguagem: ler, escrever, ouvir e falar. Informações, tanto conceitos como fatos, são melhores lembradas e por mais tempo quando apresentadas em forma de narrativa. Storytelling é a ferramenta de ensino multidisciplinar, efetiva e poderosa que perpassa todo o currículo. Storytelling motiva positivamente os estudantes para o aprendizado. Narrativas focam a atenção e o aprendizado dos alunos e os motiva a procurarem estudar mais. Ele continua dizendo o seguinte: Storytelling constrói efetivamente a autoconfiança e a autoestima do estudante. Envolve e desenvolve as habilidades ligadas à imaginação, à criatividade, melhor do que qualquer outra atividade escolar. Envolve e entretém, cria empatia e senso de conectividade. Storytelling melhora as habilidades, né, de análise e resolução de problemas. Ele cria conexões, né, valiosas com a comunidade e com a herança familiar. Vamos ver como é que estamos de tempo. 18 minutos. Outra explicação para o poder das narrativas vem da neurociência. Um pesquisador chamado Paul Zak descobriu o seguinte: quando você assiste e se envolve com uma narrativa, o seu corpo produz um hormônio chamado ocitocina e ela te deixa mais bondoso. É chamado então de hormônio da bondade. Ele é liberado, por exemplo, na hora do parto, né? Ou então na hora da relação sexual. E aí, felizmente, né, agora já existem vários livros do uso de narrativas, né? Alguns até mesmo voltados para o ensino da matemática. Outro ponto interessante que nós descobrimos no nosso levantamento bibliográfico foi o seguinte: a maneira de redigir uma prova matemática é uma narrativa, como observa o professor Nilson Machado. Nos contos de fadas nós começamos com "era uma vez" e aí terminamos com "e foram felizes para sempre". Agora na prova matemática começamos com "sejam 2 números inteiros A e B" e aí terminamos com "como queríamos demonstrar".
né? Até o pessoal de direito, né, também trabalha com narrativas. Para defender um argumento no direito, você precisa de uma história. Os autores desse livro, publicado pela Princeton University Press, descobriram que a nossa prova matemática vem da geometria prática, que é desenhando, medindo, sem se preocupar com a demonstração. Vem com uma influência direta da prova retórica do direito e também da narrativa e da narrativa poética em verso, prosa e etc. Terminamos então o interlúdio teórico com essa frase de Taylor. Histórias, né, ancoram nossas crenças. Se você tem uma história, a única coisa que muda sua mente é uma história melhor. E aqui na figura, né, tem uma demonstração, né, de realidade virtual e uma frase que é muito pertinente. O poder da narrativa é o mesmo. O que está mudando é o modo de contar. Bom, chegando próximo agora à reta final da nossa apresentação, vamos então às considerações finais. A fim de testar e aprimorar, né, os roteiros criados, várias exibições dos vídeos foram feitas ao longo desses 3 anos. Né? Aqui tem uma lista delas. No Festival da Matemática, ocorrido no SESC, aqui no Rio de Janeiro, em 2017, fizemos diversas sessões dos roteiros, né, no estilo assim, non-stop, de 30 em 30 minutos, nas quais participaram mais de 1.600 pessoas. Algumas sessões tiveram participações especiais de convidados internacionais. Né? Aqui vemos o português Rogério Martins, né, aqui na esquerda, e aqui à direita, né, o francês Etienne Guice. Alguns roteiros foram aplicados no Cineclube de Matemática e Estatística pelo programa da licença da UF, né, ao longo, né, de todo o ano lá de 2016, no qual nós pudemos trabalhar roteiros mais longos, né, e contávamos com a presença de um convidado que fazia comentários e respondia as perguntas da plateia. Aqui nós vemos o professor Marco Moricone, né, do Instituto de Física da UF, comentando o documentário Belas Equações, cujo roteiro foi elaborado pelo colega Rodrigo. Bem, eu apliquei um dos meus roteiros, né, o de fractais, com 15 alunos do 3º ano do ensino médio, né, do colégio HMS, que é Hamilton Moreira da Silva, né, no município de Maricá, aqui no Rio, né, o colégio, né, que leciona. Como dispunhamos de bastante tempo, 4 tempos de 50 minutos, a atividade foi dividida em 3 etapas: exibição do filme no auditório, né, o debate com as questões gerais específicas e finalmente uma atividade prática no laboratório da escola. Aqui nós temos a foto da primeira parte do trabalho, né, ou seja, a exibição do documentário, né, no auditório da escola. E começando a segunda parte do trabalho, foram feitas perguntas sobre as questões gerais que se encontram no nosso roteiro. Lembrando que não foi concedido nenhum agrado pela participação dos alunos, né, brinde ou nota avaliativa. Em relação à primeira pergunta, se o vídeo queria transmitir alguma mensagem, qual seria essa mensagem, tivemos algumas respostas simples, né, e outras um pouco mais elaboradas, né, como pode ver aqui, né, que devemos estudar fractais, matemática é muito mais ampla do que pensávamos, que os fractais são importantes nas ciências, que os fractais ainda estão nos nossos livros, mas ainda não estão nos nossos livros, mas já estão caindo nas provas. Aí perguntamos ainda dentro das questões gerais, né? Com a pergunta a respeito do que eles mais gostaram no filme, pode-se perceber o grau de atenção que eles destinaram ao documentário, né? Uma vez que lembraram detalhes, né? Vamos botar aqui, detalhes muito interessantes abordados no filme, tais como a detecção, né, do câncer,
né, o uso de fractais nos celulares, né, e efeitos especiais usados na computação gráfica. Como ainda havia tempo, né, antes do horário do recreio, iniciamos a rodada de questões específicas. E aí queria destacar aqui uma coincidência interessante, né? As perguntas A e B foram respondidas sem problema algum, né? Como, porque elas foram usadas no filme Star Wars, foi usado para gerar a lava para dar mais realismo à cena. Como, porque os fractais foram usados na confecção de antenas para diminuir o tamanho dos celulares. Mas isso já era esperado. O intrigante foi a discussão a respeito do item C, né, sobre o estudo do movimento dos olhos, né, e os consequentes benefícios que esse estudo pode proporcionar, ou melhor, pôde proporcionar. Um aluno ressaltou, né, o seguinte: nessa mesma manhã, né, no jornal Bom Dia Rio, tinha passado uma reportagem sobre supermercados que colocavam, né, mercadorias em pontos estratégicos baseado no movimento dos olhos do cliente. Né? Ainda dentro do debate de questões específicas, a questão 2 sobre o conjunto de Cantor precisou ser bem explicada, né, para eles, pois não conseguiram compreender direito a ideia da sua formação. Aproveitei a oportunidade para explicar a formação do conjunto de Cantor e falar novamente sobre o floco de Koch. Com essa oportunidade, mostrei a eles um software feito por mim para poder comprovar o jogo do caos. Muito interessante, né? E eles ficaram muito impressionados com o resultado, né? A ideia aqui do jogo: você tem uma folha em branco, você coloca 3 pontos como base, né? E você joga um dado. E aí, se esse dado der 1 ou 2, você pega, né, antes você tinha escolhido um ponto aleatório na folha, né, que era o seu ponto de trabalho. E aí você fazia o seguinte: jogava o dado, se desse 1 e 2, você fazia um ponto médio entre os pontos de trabalho e o ponto A. Aí pegava o ponto médio. Agora esse era o seu ponto de trabalho. Se você jogasse o dado, tivesse dado 3 e 4, você fazia a mesma coisa com o ponto B. E a mesma coisa com o ponto C, se tivesse dado 5 ou 6. E aí você vai fazendo isso. E aqui no programa a gente tem a opção aqui de ver os ciclos, né? A quantidade de ciclos que você vai querer fazer. E aí você vai produzindo até que você, diante de algo que seria tão aleatório, né, agora ele acaba produzindo uma figura bem característica. Se a gente for aumentando aqui, ó, para 100, 1000, né, 2000, 3000, 5000, né, a gente tem aí a formação do triângulo de Sierpinski, né? E aí eles ficaram maravilhados com essa demonstração, né? O software aqui também tem a opção, porque quando você deixa aleatoriamente o ponto, ele pode ficar fora desse triângulo ABC, né? Mas logo, bem rapidamente, ele converge para dentro do triângulo e depois não sai mais. Mas a gente tem a opção, né, de forçar, né, esse ponto de trabalho inicial para que já seja dentro do triângulo, né? Tem aqui a diferença que a gente pode olhar aqui rapidinho. Muito bem. Após o recreio, né, mudamos de ambiente, fomos para o laboratório de informática para manipularmos o software do DAO. Antes que eles entrassem na página para manipular o programa, aproveitando o data show que estava no laboratório, eu mostrei aos alunos um vídeo que mostrava como usar o programa. Aí fiquei admirado porque percebi que alguns alunos ficaram literalmente boquiabertos, né, com a capacidade, né, dessa aplicação. Vamos analisar aqui o tempo rapidamente. 29 minutos. Então, continuando aqui, a atividade se desenvolveu de uma forma bem descontraída, né? Eles manipulando o
programa, né? E alguns desenhos produzidos foram verdadeiras obras de arte, né? Eles aproveitaram até que estava na época da campanha do Outubro Rosa, fizeram um desenho bem bacana ali sobre isso. Bom, aí o que nós podemos esperar para o futuro? Né? Pretendemos criar e administrar um blog, né, para divulgação dos roteiros e estabelecer, né, um canal de comunicação com os professores de matemática, né? E aí eu já gostaria de agradecer, né, a paciência de todos, deixar aqui meu muito obrigado, votos de um feliz 2019 para todos nós, né? E me coloco à disposição agora para quaisquer esclarecimentos que se fizerem necessários. Tudo bem? Um grande abraço, muito obrigado.